Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é matéria e energia. Vamos começar pela estrutura da matéria. O átomo. O átomo é uma estrutura composta pelo núcleo, que é formado por prótons de carga positiva e os nêutrons. E em volta temos a eletrosfera, que são os elétrons que apresentam carga negativa. Ele também pode ser dividido em níveis, subníveis e orbitais, formando a matéria. Temos aqui o exemplo do átomo. Aqui está o núcleo dele, formado pelos nêutrons e pelos prótons. Vejam que o próton tem um sinalzinho de mais, que são as bolinhas azuis. E em volta desse núcleo, a gente tem aí os elétrons, que giram em volta do núcleo. Moléculas. O que são moléculas? É o conjunto de átomos. Eles podem ser iguais, como aqui no caso do nitrogênio, ou diferentes, no caso, por exemplo, aqui do gás carbônico e da água, que formam ligações covalentes. O que são substâncias? É qualquer espécie de matéria, átomo, molécula ou aglomerados iônicos que possuem propriedades constantes e definidas. Lembre que propriedades constantes e definidas, a gente está falando dos estados físicos da matéria. E o que seria átomo? É todos aqueles elementos que estão na tabela periódica. Exemplo, ferro, cloro, sódio. O que são moléculas? A gente pode colocar a água, ácido sulfúrico. E o que são aglomerados iônicos? A gente pode colocar aí como exemplo o óxido de cálcio, porque o óxido de cálcio ele tem a transferência de elétrons. Tipos de substâncias químicas. Ela é separada em 3 grupos: simples, composta e mistura. A simples é formada apenas por um único tipo de elemento químico: ferro, oxigênio, ozônio. Composta, formada por 2 ou mais elementos químicos ou íons. Coloquei um exemplo aqui. A amônia, que tem um nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Mistura. Temos as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas apresentam aspecto uniforme. Elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas e não podem ser separadas por processos físicos, por métodos físicos. Exemplo, o soro fisiológico, o ar atmosférico. Para você conseguir separar esse tipo de mistura, você vai ter que utilizar recursos como a destilação simples ou destilação fracionada. Já as misturas heterogêneas, elas possuem mais de uma fase. Exemplo aí o leite, o sangue. Neste caso, você vai conseguir separá-las utilizando métodos como a decantação e a filtração. Quais os estados físicos da matéria? A seguir, a gente tem uma tabela onde está representada a matéria nos seus 3 estados. No estado sólido, a matéria ela tem forma constante e volume constante, e as moléculas não apresentam movimento. No estado líquido, a forma é variável. O que significa forma variável? Você consegue colocar esse líquido em qualquer tipo de recipiente. E o volume dele continua constante. Se eu estou colocando 1 litro em uma garrafa, que ela é cilíndrica, esse mesmo 1 litro pode ser colocado em uma garrafa que ela tem forma oval ou quadrada. E vai continuar tendo um líquido de 1 litro. E o movimento dessas partículas é pequeno, a liberdade de movimento. O líquido ele só vai aumentar a sua liberdade de movimento se você mexer com a sua temperatura ou com a sua pressão. Já no estado gasoso, o tamanho do átomo ele é variável e o seu volume também é variável. Eles têm tamanhos diferentes e com isso eles têm total liberdade de movimento. Coloquei para vocês aqui exercícios para que a gente consiga entender o propósito dessa matéria.
O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir: composição química potável, sulfato de cálcio 0,0038 mg por litro, bicarbonato de cálcio 0,0167 mg por litro. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como substância pura? Vamos lá, gente, a água não é a mineral, uma substância pura, porque ela não tem só água. A gente pode ver aí que a gente tem o sulfato de cálcio e bicarbonato, são duas coisas diferentes. A gente pode falar que ela é uma substância simples? Também não. Como a gente acabou de ver, você tem outras coisas na água mineral, então ela não consegue ser classificada como uma substância simples quanto você fala só da água, tá? Ela é uma mistura heterogênea? Não. Quando você olha para essa água, você só consegue ver uma coisa só. Para ser heterogênea, a gente precisava ver no fundo, por exemplo, desse recipiente, o sulfato ou bicarbonato de cálcio. Ela é uma mistura homogênea? Sim. Por que ela é uma mistura homogênea? Porque além da água, você tem sulfato e bicarbonato. É homogêneo porque eu não consigo vê-los. Eles foram colocados numa quantidade tão pequena que você não consegue vê-los misturados a essa água. Então, a nossa resposta é a D. E na resolução do exercício, a explicação é uma mistura porque não é constituída somente de moléculas de água, possui também sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. É homogênea porque possui uma única fase e não conseguimos ver os três componentes separados na água mineral. Outro exemplo. Assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura. Água dos rios, água da torneira, água mineral, água destilada, água da chuva. Vamos parar para pensar cada uma das alternativas. A água do rio, ela não é composta só por água. Você tem os minerais. Conforme a água vai passando no leito do rio, ela vai dissolvendo os minerais que ali tem. Professora, e da onde vem esses minerais? Vem do solo, das rochas, areia que tiver no local. A água da torneira, ela é uma água que ela tem cloro, ela tem flúor. Dependendo da região, essa água da torneira, por exemplo, se é uma região de praia, onde esta água de tratamento, ela vem, por exemplo, de Salinas, na região onde tem Salinas, essa água ela vai ter outras composições que a água daqui que a gente toma na nossa região não tem. Então, a água da torneira também não é uma substância pura. Água mineral, como a gente viu no exercício anterior, ela pode ter aí minérios dissolvidos, ferro, cálcio, bicarbonato e aí vai. A água da chuva, gente, ela arrasta toda a sujeira que tem no ar, ela arrasta poeira, então ela também não é uma substância pura. E a água destilada? Sim, ela é uma substância pura porque foi retirado dela tudo que não é pertencente a ela. Pela resposta, dá para perceber que a alternativa é a D. Apenas a água destilada é uma substância pura, pois é constituída somente por moléculas de água. As demais opções são águas que possuem outras substâncias dissolvidas, como sais e óxidos.